Faltando poucas semanas para ser pai pela primeira vez, ele morreu após levar um soco traiçoeiro na cabeça que causou lesão cerebral. Vamos explicar o que, segundo a polícia, aconteceu, pois 5 pessoas foram acusadas pela morte dele. Este é o Dentro do Crime, da Lei e Crime. Sou Elizabeth Milner. Em Scottsdale, Arizona, ocorre este crime. E o que começou como uma discussão do lado de fora de um bar local, depois se transformou em uma investigação de homicídio. Teja Pizzatola e sua esposa estavam animados para aumentar a família, como ele mostrou em uma postagem no Facebook em junho. Nos preparando para nossa próxima aventura, estou muito feliz que minha melhor amiga e esposa incrível está esperando nosso primeiro filho, aumentando nossa família. Prepare-se para o Pizzatola no fim do outono de 2025. É uma postagem tão de partir o coração, olhando para trás, porque 4 meses depois, TJ estava morto. A esposa dele ficou viúva e ele não conheceu seu filho. Segundo a polícia de Scottsdale, por volta das 2 horas do dia 11 de outubro, foram chamados ao Patty's First Avenue Lounge, onde TJ estava com alguns amigos. Enquanto eles esperavam pelo carro de aplicativo, começou uma discussão com outro grupo de pessoas. Essa discussão acabou virando uma briga física. TJ foi agredido durante a discussão e morreu pelos ferimentos. Ninguém foi preso por quase 2 semanas, mas a polícia tratou o caso como homicídio. Enquanto o Instituto Médico Legal do Condado de Maricopa investigava a causa da morte de TJ. Em 23 de outubro, investigadores anunciaram que 5 pessoas estavam sob custódia pelo caso da morte de TJ. Drew Menezes, 25, Julius Husser, 27, Mark Whitford, 23, Tony Becker, 26 e Krista Molina, 27. Uma revisão dos registros do tribunal feita pela família AZ revelou muito mais. A polícia diz que TJ e seus amigos foram deixados no Patty's pouco antes das 10 da noite, no dia 10 de outubro. Depois, ele e seus amigos passaram por outros 2 bares antes de voltarem ao Patty's entre 1h30 e 1h45 da manhã. Segundo o veículo, os documentos do tribunal revelam que TJ e seus amigos estavam, abre aspas, sendo indisciplinados e desagradáveis com os outros clientes. Os funcionários chamaram a segurança para remover TJ e amigos, que foram escoltados para fora do bar e orientados a não voltar naquela noite. A equipe do Patty's também acionou a polícia de Scottsdale. E quando os policiais chegaram, ninguém foi preso porque, até aquele momento, nenhum crime havia sido cometido. Então, TJ e seus amigos estavam livres para ir embora. Meia hora depois, tudo mudou. As autoridades relatam que, enquanto TJ e amigos aguardavam o carro de aplicativo, um deles esbarrou em Krista Molina. O amigo, não identificado, pediu desculpas e seguiu andando. Documentos judiciais mostram que Krista discutiu com um deles, iniciando uma briga entre o grupo de TJ e os amigos de Krista, Drew Menezes, Mark Whitford, Julius Husser e Tony Becker. TJ e amigos caminhavam para o ponto do transporte por aplicativo quando foram seguidos pelo grupo. Segundo a polícia, Drew foi além. Ele supostamente correu até TJ por trás, deu um soco nele e TJ ficou inconsciente. TJ caiu no chão de concreto, batendo a cabeça e o pescoço. Segundo a promotora, o soco causou lesões cerebrais tão graves em TJ que ele desmaiou e nunca se recuperou. Enquanto estava desacordado, os 4 homens atacaram os amigos de TJ. Promotores dizem que vídeo de celular mostra Drew agredindo o rosto e tronco de uma vítima. Em seguida, os 4 homens fugiram do local antes que a polícia voltasse ao bar. Quando a polícia chegou, TJ estava deitado inconsciente na calçada. Ele teve que ser levado às pressas para o hospital, mas foi declarado com morte cerebral e, posteriormente, faleceu devido aos ferimentos. A viúva de TJ ficou devastada com sua morte. Ela disse à Fox 10 Phoenix: "Avisei que cheguei em casa e ele respondeu que queria que eu estivesse lá, mas que ele estava muito orgulhoso de mim por eu ter ficado em casa cuidando do nosso menininho e que me amava. Essa foi a última mensagem que recebi dele. Por volta de 3h30, vi que a localização dele mudou para a sala de emergência, larguei tudo e corri para lá de pijama. Estou me esforçando para não me irritar com isso e ser a mulher forte que ele acredita. Ele sempre quis ser o melhor pai e marido, mas ainda não tinha terminado." Familiares criaram uma vaquinha online para a viúva de TJ e escreveram na descrição: "Em nome da família Pizzatola, compartilho a notícia mais difícil de nossas vidas. Na manhã de 11 de outubro, nosso querido TJ entrou pelos portões do céu com apenas 29 anos de idade. Ele foi vítima de um ato de violência não provocado que tirou sua vida cedo demais. Sua partida deixou um vazio em nossos corações e mudou para sempre o futuro de sua esposa e do bebê que chegará em breve."
Mesmo nesta tragédia inimaginável, TJ continua a doar através da doação de órgãos, ajudando outras pessoas a continuarem vivendo por meio de sua generosidade e espírito. Júlio, Tony e Marco foram levados à cadeia do condado de Maricopa por agressão agravada. Krista Molina foi levada à cadeia de Scottsdale por agressão e conduta desordeira. Drew Menezes enfrenta a acusação mais grave, homicídio em segundo grau, e foi levado para a cadeia do condado de Maricopa. Durante sua primeira aparição no tribunal, ele parecia arrependido. De acordo com a família AZ, ele disse que foi uma noite ruim. As coisas não deveriam ter acontecido assim de jeito nenhum, e não houve nenhuma intenção maliciosa nisso. Os promotores dizem que Drew já tinha uma condenação anterior por crime violento. Por isso, o juiz determinou que ele fosse mantido sob fiança de $1 milhão em dinheiro. É um caso horrível que mostra como brigas de bar podem ser devastadoras. Agora estou acompanhada pelo advogado Rich Schoenstein. Rich, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Esse caso evoluiu de uma discussão para agressão física e depois virou investigação de homicídio. Qual sua reação a isso? Principalmente porque TJ seria pai pela primeira vez em poucas semanas? Bem, é um caso trágico quando alguém morre sem motivo, e é isso que aconteceu aqui. Isso foi, sabe, uma briga boba de bar que saiu do controle e acabou sendo um acidente estranho. Quero dizer, acho que vai haver uma questão aqui sobre o grau de culpa da pessoa que deu um soco na parte de trás da cabeça dele. Obviamente, não acho que ele tenha tido a intenção de causar a morte, mas quando você tem esse tipo de altercação física, esse pode ser o resultado. As pessoas devem ser responsabilizadas por isso. Sim. Qual sua reação ao saber que Drew Menezes foi acusado de homicídio em segundo grau? Você vê a possibilidade dessa acusação ser agravada ou talvez até rebaixada? Eu não acho que vai ser agravada. Quero dizer, para mim, agravada seria assassinato intencional, premeditado. E eu não acho que exista alguma forma de olhar para essa situação e dizer que ele estava planejando causar a morte da vítima. Mas se for um ato imprudente que ele sabia ou deveria saber que poderia causar morte ou lesão corporal grave, então ele pode ser responsabilizado por homicídio em segundo grau. E é isso que você tem aqui. Um soco violento na parte de trás da cabeça, um golpe traiçoeiro com muita força. Isso pode matar alguém. E foi o que ocorreu aqui. Sim, e então, Drew, ele até disse que essa foi uma noite ruim. As coisas não deveriam ter acontecido assim. Mas o juiz ainda assim acabou dando a ele uma fiança em dinheiro de $1 milhão. Você está surpresa com isso? Não, não estou surpreso com isso. Também existe risco de fuga. Acho que ele tem algum tipo de antecedente. Não acho que essa seja a primeira experiência dele com a polícia e é um crime bem sério. Por isso, não me surpreende a imposição de uma fiança significativa. Sim, e também os outros suspeitos, incluindo os homens e a outra mulher envolvidos. Os homens são acusados de agressão agravada. Krista Molina, com quem os amigos do TJ esbarraram, está sendo acusada de agressão e conduta desordeira. Você se surpreende com as acusações? Não, eu não sei exatamente quem fez o quê. Vamos ter que ouvir todos os fatos e, se isso for a julgamento, depoimentos sobre exatamente quem fez o quê. Tenho certeza de que alguns dirão que só revidaram, que não começaram. Esse eu não comecei é uma defesa comum nessas situações. Todos foram acusados de algum nível de agressão, o que parece adequado para um grupo envolvido em briga de bar. Sabe, a gente vê muitas delas nos filmes, mas você realmente não deveria se envolver em brigas de bar. Quero dizer, isso é arriscado, é imaturo, é perigoso. Sim, e elas trazem consequências como vemos agora. Alguém morreu. Quanto você acha que mudaria se os 5 tivessem ficado na cena em vez de irem embora? Acha que isso faria diferença? Acho que isso não muda as acusações de agressão agravada, mas piora a situação. Se você estiver envolvido em qualquer tipo de altercação, em qualquer tipo de acidente, em qualquer tipo de lesão, é importante permanecer no local até que as autoridades cheguem. Mesmo que você não tenha feito nada de errado, mesmo que seja apenas uma testemunha. E se você sair antes disso, estará chamando atenção para si mesmo, porque você sairia. Acho que foi uma má decisão deles. Não sei se isso piorou a situação.
Sim, e eu fico pensando, enquanto tudo isso acontecia, quando eles, sabe, a polícia ainda não tinha prendido eles naquele momento, eu me pergunto, será que eles já sabiam que TJ estava morto? Será que eles se importaram? Isso às vezes me vem à mente. Isso ameniza alguma coisa. O fato de que eles provavelmente estavam bebendo naquela noite, quer dizer, já vimos casos e crimes acontecerem antes em que as pessoas estavam bêbadas, mas isso ameniza alguma coisa? No sentido de, sabe, quando esse caso for para o tribunal. Então, de modo geral, legalmente falando, o álcool não é uma defesa. Estar bêbado ou sob efeito de drogas não serve de defesa para nenhum crime. Você é responsável pela sua conduta, mesmo que estivesse embriagado. Eu digo isso legalmente. Diante de um júri, será que um júri pode ver isso de forma diferente? Um júri pode ver isso diferente? Estavam em um bar bebendo, ninguém queria machucar ninguém. Não é como se fosse uma briga do lado de fora da casa de alguém. Acho que a realidade da situação é que um júri pode ver isso de uma forma um pouco diferente, mas na verdade eles não deveriam. E qual é a sua reação ao fato de a polícia ter dito mais cedo naquela noite que a equipe relatou que TJ e seus amigos estavam agindo de forma indisciplinada antes de serem expulsos legalmente do bar? Isso realmente muda alguma coisa também? Depende. Se eles forem alegar, por exemplo, se fossem alegar legítima defesa, seria definitivamente relevante que eles estavam sendo indisciplinados. E talvez se envolvendo em confusão com outras pessoas dentro do bar, porque isso seria uma resposta ao argumento de que eles estavam apenas reagindo. Então, se eles tiverem algum tipo de defesa ou uma defesa do tipo ele começou, o fato de terem agido antes, eu acho que seria relevante. E você acha que é isso que a defesa do Drew vai alegar? Que foi legítima defesa? Que ele agiu em legítima defesa? Ou seja, ele supostamente deu um soco de surpresa por trás dele. Então, olha, para mim, esse caso pede por uma resolução negociada, certo? Esse é um caso em que alguém fez algo que não deveria ter feito. Isso é horrível. Isso causou uma morte, mas novamente eu não acho que alguém ache que ele estava tentando matá-lo. Então, é uma combinação de um ato cruel que não deveria ser tolerado e um acidente. Tem ambos esses elementos. Por isso, as autoridades vão acusar de homicídio doloso de segundo grau, a acusação mais grave possível. E ele vai dizer que é inocente. Obviamente, eles deveriam chegar a um acordo no meio termo. Ele deveria aceitar uma acusação menor. Ele deveria negociar algum tipo de sentença de prisão. Essa pessoa não precisa passar o resto da vida na prisão. Provavelmente, sabe, eu não sei, você receberia um relatório de sentença? Obviamente, não conheço todos os aspectos da vida dessa pessoa, mas supondo que ele só tenha esse antecedente. E isso foi um acidente meio que não intencional. Eles deveriam negociar alguma coisa. Ele deveria aceitar um acordo e eles nunca deveriam levar esse caso a julgamento. Então, o quanto te surpreenderia se esse caso fosse a júri? Eu ficaria surpreso. Eu apostaria que isso vai ser resolvido. Mas há casos que vão a julgamento. Há réus que dizem: eu não vou passar um dia na cadeia e vou levar meu caso ao tribunal. Isso acontece o tempo todo. Há promotores que dizem: não podemos negociar. Este é um homicídio em segundo grau e precisamos apresentar as acusações. Não ficarei surpreso se isso avançar. Apostaria que haverá acordo, mas pode acabar em julgamento. Sim, e realmente pode acontecer. E é isso que torna o nosso sistema jurídico tão interessante. Você nunca sabe o que pode acontecer. E em relação a quanto a família da vítima tem voz sobre se haverá ou não negociações de acordo para os réus. Eles realmente têm alguma influência? Depende da jurisdição, depende dos promotores, depende das famílias. Já vimos alguns casos de grande repercussão. Você sabe, você já está nisso há um tempo. Já vimos alguns casos de grande repercussão em que as autoridades negociaram resoluções com as quais algumas ou todas as famílias não concordaram. Então, eles não precisam aprovar, certo? Nós não deixamos as famílias determinarem quem vamos processar, pelo que vamos processar ou como vamos resolver esses assuntos, ou, nesse caso, qual será a sentença no julgamento. Nós temos promotores, temos juízes, temos júris.
Todas essas pessoas devem garantir que a justiça prevaleça, ou pelo menos algo parecido com isso, e não as famílias. Mas eu espero que eles sejam ouvidos, espero que levem em consideração o que eles dizem. Eu acho que as famílias realmente deveriam ter voz, especialmente se estiverem inclinadas a algum nível de perdão. Acredito que isso deve ser considerado. Então, eu espero que eles tenham a chance de se manifestar. Sim, e mais uma vez, é um caso de partir o coração. Porque, por volta dessa época, TJ deveria estar comemorando o nascimento do que seria seu filho. E agora, infelizmente, além de planejarem o nascimento do novo filho, eles também precisam planejar um funeral. É devastador e comovente. Rich Schoenstein, muito obrigado pelo seu tempo e visão sobre o caso. Agradeço de verdade. Elizabeth, é sempre bom te ver. Obrigado por me receber. Registros online mostram que Mark Woodford, Julius Husser e Tony Becker foram soltos, mas devem usar tornozeleira eletrônica. Os registros mostram que há uma conferência de status deste caso marcada para 31 de outubro. Obrigada por acompanhar este episódio de Inside the Crime. Eu sou Elizabeth Milner.